Olá, gente! Minha galerinha! Linda como eu, né? Sorridente, feliz, como sempre. Gente, deixa eu contar aqui um pouquinho de uma história do passado. Espero que quem vê e curta esse vídeo. Maria sabe de uma história. Aliás, ela sabe de muitas histórias do passado. Exemplo do passado, do presente a gente não sabe, né? O que vem pela aí. Mas veja, deixa eu me apresentar, eu sou Maria do Ceará. Gente, foi bom? Não. Foi ruim? Também não. De que essa mulher tá falando? Então, deixa eu falar, por favor. Então, deixem lá o comentário que vocês acham que eu mereço. Era uma vez uma querida mamãe. Ela teve os filhos dela e foi crescendo e crescendo e crescendo. Que vocês sabem, meus amores, que nós, como mãe e pai, nós estamos descendo. Cada dia que passa, nós estamos, né, envelhecendo. Os nossos filhos estão evoluindo e crescendo e batendo as asinhas, né, gente? Isso é historinha. Uma historinha e um historião. Eu tenho várias histórias, tá entendendo? E é bom ter um canal no YouTube, porque eu não tô fazendo mal a ninguém, tô só desabafando. É bom você ter um canal no YouTube, porque você conversa e lá fica pro resto da sua vida. É um lucro que nós temos, né? Então, eu quero que quem vê esse vídeo curta bem, analise bem e veja bem. Tem vários vídeos meus que Maria Lúcia, você de novo e mais comentário. É Belo o nome da pessoa, que comentou lá no meu vídeo? Cá Francisco. Paula, você, Paula, um cheiro, minha seguidora. Lúcia, Maria Lúcia, você, né, em todos os meus vídeos, quase todos você tá lá junto com a Maria. Mulher, convide mais gente e deixem comentário. Joinha, like, visualização, comentário, fortalece o canal dela, tá bom? Muito bem. Era uma mulher muito forte e guerreira e com muita fé mesmo. Ela nunca desvaneceu, nunca enfraqueceu, nunca caiu. E quando ela topava, ela gritava o quê? Me ajude, papai do céu. Só que foi indo, os filhos dela crescendo e batendo nas suas próprias asinhas. No mundão, no Ceará e no Brasil e no mundo. Gente, quem vai para o outro lado do mundo, vocês sabem que vai atrás de algo que aqui não tem, né? Tem, mas não tem. Tem para sobrevivência e para ajudar com o pouco que tem.
Mas na verdade, os filhos dessa mulher, uns bateram asa para bem longe, bem longe, bem longe dela. Mas ela tá longe dela, ainda assim, gente, continua. Mas ao mesmo tempo, pertinho dela, porque a mãe tem um abraço doce. A mãe tem um beijo carinhoso. A mãe tem um sorriso que não é maldoso. A mãe tem o olhar para os seus filhos, pois são preciosos. Tanto para ela, como para os olhos de Deus. Ela acreditou muito em Deus, em nosso Senhor. Mãe, o filho falou para a mãe: mãe, ainda hoje ela lembra dessa cena que passou dentro da residência dela, pois ela morava pagando aluguel. O filho dela foi em outra cidade, em um transporte que não era da cidade dela. Foi, veio, mas ela já sabia de que se tratava, pois se tratava do filho dela. Lindo, né, essa história, né? Quando ele saiu do transporte, seguiu até o rumo da moradia dela, na mesma cidade que ela. Quando ele olhou para a própria mãe dele, pois considerava ainda hoje, considera ela como a sua mãe, ele jamais vai esquecer dela. Que ele olhou para a mãe dele e disse: mãe, minha grande velha. Isso é o tom dele falando com ela. Não é deboche e nem relaxando ela, pois ela sabe que era o seu amado, que se chamava filho dela. Ela ficou olhando para ele, abaixou a cabeça, se valeu de Deus e disse: lá se vai eu, filho dela. Ele olhou para ela, muito com os olhos doloroso, pois queria partir e queria levar todas as suas roupas dentro da própria malinha dele ao destino aonde ele ia. Só Deus sabia o que ia passar com ele. Maria tem cada história que parece com a dela. Ela falou: eu não vou conseguir lavar a sua roupa, falou pro filho dela. E pegou a chorar, escorrendo lágrima no rostinho dela. O filho olhou para ela: eu pedi minha mãe para lavar minhas roupas, pois quero partir dentro de umas delas. Só que ele foi, arrumou a sua própria mala e a sua própria viagem em destino ao papaizinho do céu. Ele topou tudo que vinha na frente dele, pensando nele e pensando nela.
Esse filho foi o primeiro filho homem dela. Foi o primeiro filho homem dela. Foi bom ter vindo a pandemia do coronavírus para nós saber o quanto vale nós, mãe, um abraço do filho dela. Foi bom ter vindo a pandemia do coronavírus para nós saber a sorrir, mesmo distante do nosso filho amado. Isso é a história dela. Mas por que, mesmo dentro de casa, na mesma cidade dela, não sorri lá no canal dela? Pois esse filho dela, até pancada, ele levou nas costelas dele e ela sentiu a dor, pensando que era nela. Na verdade, esta mulher, tudo que passa com ela, ela tem memória, pois ela é muito sábia dela. E ainda hoje, ela lembra e jamais, por nada, ela vai esquecer o primeiro filho homem dela, que bateu as asas em busca de algo para oferecer para ele e para a família dela, inclusive para ela. Lindo, né, essa história, né? Só que aos poucos ele casou e tem a família dele como ela tem a dela. Mas sempre com esperança de um dia realizar os grandes sonhos dela. Passando do tempo, a saudade apertando, o coração doendo, a cabeça latejando, de tanta saudade do primeiro filho homem que era dela. Hoje ele tem a sua própria casa, seu próprio trabalho avançado, que isso foi a palavra dela. Vai com tudo, me deixa aqui chorando, se lastimando, porque até hoje, isso diz a história dela, eu estou te vendo na minha frente. Isso é a verdadeira história dela, da mãezinha desse filho, o primeiro filho homem dela. Vem mais e vem mais. A mãe nunca deixou de acreditar que aquela viagem que o primeiro filho dela, que Deus deu para ela, ia realizar os dois maiores sonhos dela. Dois maiores sonhos dela. Dois maiores sonhos dela. Ela sempre ficou forte, clamando a Deus, orando a Deus, suplicando a Deus que livrasse o filho dela de todas as maldades, de todas as ruindades desse mundão de meu Deus.
E aqui ficou ela, chorando por ele. Quando ela ia ver ele, passando do tempo e mais tempo, veio o querido filho dela. Lindo, né? Ela tem tanta história que nem ela sabe dela. Vem mais filho, vem mais filho, e ela ama todos como ama ele, o primeiro filho dela. Não tem nenhum melhor do que o outro, pois todos são irmão e filho dela. Ela foi pai e foi mãe. Isso diz a história dela. Se ninguém acredita, ninguém pode julgar ela por o passado dela, e sim o presente dela. Ela é sorridente, alegre, sábia em palavra. Ela tem astral que eu nunca vi tanta coisa linda sair de dentro dela. Ela tem exemplo, o passado dela, porque o presente, ninguém sabe o que vem por aí em frente dela. Os filhos delas todos são bons, diz ela, a história dela, que os filhos delas todos são maravilhosos, enquanto muitas mães choram por dela. Ela só tem alegria. É bom oferecer um buquê de flor para nossa mamãe, enquanto vida nós tem aqui na terra, pois todos nós vamos partir, ninguém escapa dela. Que é a morte, que nós não sabe quando vamos chegar até a ela, ou ela até a nós. Ninguém está preparado até a chegada dela. Mas todos nós tem que entender que esta é a verdade, é a história dela. Quem não vai de novo, com certeza vai de idoso. Quando chegamos ao final da trilha, todos vamos partir para a vida eterna. E o que não tiver preparado de alma, espírito, vamos fazer caridade a ela. Antes que seja tarde, esta é a história dela. Vamos pelejar, tentar, agraciar, abraçar, beijar, sorrir. Faz muito bem para ela. Chega de tanta maldade, de crítica e preconceito e bullying para ela, diz a história dela. A mãe verdadeira é aquela que joga no mundo sem saber o que vai ser dela. Mas ela foi forte e continua forte, guerreira, sorridente, dançadeira. E aqui eu vou deixando uma mensagem para todos os filhos. Abrace, cheire a peste enquanto vida ela tem aqui na terra, pois nós não escapa dela. Todos nós fazeremos mais outra. O que nós leva,
ações, atitude e caridade. Isto é o que o filho dela está fazendo com ela. Ela ficou com um filho dentro da casinha dela, aonde ela vivia de aluguel. Humilde, carinhoso, gracioso, que aperta a querida mãe dele, pois ele é feminino. É outro filho amado dela. Outro filho amado dela. Vive 24 horas do lado dela. Aonde vocês verem ela está do lado dele e ele do lado dela. Lindo, né, a história dela? Às vezes ela percebe, gente, que ele, filho dela, tem muito ciúme dela. Mas por que não? Não foi isso a vida dela? Apanhar, ser chutada, até sequer costada. Eu não tiro o direito dela. Também fazer o mesmo com o próprio filho dela, que tem dentro de casa, morando com ela. Ele é lindo, perfeito e maravilhoso ao lado dela. Na casa dela tinha 3 quartos, mas ela escolheu só um para ele dormir do lado dela. Porque ela confia muito em Deus e no filho dela, que vive com ela, que todo dia abraça ela, por ele e por os outros que estão bem longe e ao mesmo tempo bem pertinho dela. O filho que assistir esse vídeo da história dela, abrace a mãe de vocês enquanto ela viver na terra, porque a última viagem que nós fazeremos, eu e ela, ninguém escapa dela. Pode ter um baú cheio de pedra preciosa e ouro e diamante ao lado dela, mas ela nunca, jamais, nesse mundo, vai esquecer os queridos, amados pedaços do coração dela. Se chama as estrelas preciosas da vida dela, é os filhos dela. Naturezas diferentes, mas ela ama de verdade, com todas as forças, os filhos dela, todos, pois são todos igual ao lado dela, bem longe e bem pertinho dela. Quando ela vai dormir, ela ora a Deus para a proteção de todos os filhos dela. Quando ela levanta, que acorda, que vê o claro do dia e o brilho do sol, é pedindo a Deus, clamando, suplicando para o sol, os raios do sol levar para bem longe aquilo que perturba a mente dela e que não deixe alcançar os queridos filhos dela. Quando é na hora do almoço, do jantar e da merenda, seja lá o que for, trabalhando, dançando, viajando, andando na bicicleta dela, ela sempre vai com o olho aberto e o outro fechado, clamando a Jesus Cristo para nada acontecer com ela e nem o filho dela. E pior, quem está do outro lado do mundo e não está pertinho dela. A saudade é grande, gente. Hoje é que nós sabemos o quanto é valioso estar do lado dela.
Essa é a história da mulher guerreira de fé, de muita fé, que ninguém vai tirar isto dela. Finalizando, abrace bem apertado os seus filhos como eu, em mente psicológico no meu coração. Essa é a história, mais uma vez, dela, aqui, forte, guerreira, Camaria do Ceará, do Brasil e do mundo. Beijo, meus amores. Fique com Deus. Fique com Deus. Com Deus no coração. Abrace sua mãe. Quem tiver pai, abrace e aperte o seu pai. Diga o quanto a ama, o quanto é valioso um filho e uma mãe. O mundo precisa de paz. O mundo está precisando de sorriso, alegria, muita palavra. Cabeça erguida. Vida que segue. E fica ela aqui contando mais uma história de mim. Tchau, meus amores.